Galerinha, eu vou mostrar um estudo para vocês que pode ajudar vocês a entenderem por que vocês não estão tendo o resultado que vocês gostariam, tá bom? Eu vou passar algumas informações desse estudo e aí, com o decorrer dele, no final a gente chega nessa conclusão, tá? Então, ele é um estudo aqui feito com homens e mulheres de diferentes idades para ver a resposta de aumento de massa muscular, de tamanho muscular e força muscular a um programa de treinamento, tá? Então, todas as pessoas desse estudo fizeram o mesmo programa de treinamento, tudo bem? Informação importante, guarda essa informação. Esse estudo, aqui na introdução, ele citou um outro aqui, de 2005, que foi feito com 585 pessoas, tá? E aproximadamente 6% desse grupo de pessoas, de 585 pessoas, praticamente não teve nenhum ganho no tamanho muscular. Ele ainda fala de outro aqui, né, que os ganhos em tamanho muscular foram mínimos ou inexistentes. Tudo bem? Aqui ele também fala, e a informação é importante, que a baixa força muscular, né, ela está relacionada com baixa capacidade funcional, tá? E baixa força muscular, ela está relacionada com o risco de mortalidade e de doenças cardiovasculares. Então, quanto mais força você tem, menos chance de morrer e menos chance de doenças cardiovasculares, tá? Aqui, galerinha, ele fala que foi avaliado, né, o estudo de 20 a 24 semanas, né, com duração de 96 a 2011, né. Aí no grupo que treinou, no grupo de treinamento, né, que tinha 287 pessoas, 183 homens e 104 mulheres. Tinha um outro grupo, que é o grupo controle, aquele não treinou, que seguiu a vida deles normalmente, tinha 72 pessoas, tá? 53 homens e 19 mulheres. No grupo que treinou, a idade variou de 19 a 78 anos. E no grupo controle, de 22 a 77. Então foi uma quantidade de idades, de diferentes idades, muito grande. Aqui ele fala também que os sujeitos eram saudáveis e não tinham experiência com treinamento, tá? Aqui outra informação importante, né? Esse estudo, as pessoas treinaram 2 vezes na semana, tá? E aqui ele fala que teve um descanso de pelo menos 2 dias entre uma sessão e outra. Mas uma das recomendações de órgãos de saúde, como a OMS, é para que as pessoas façam treinamento resistido, musculação ou pilates, pelo menos 2 vezes na semana, tá? Então, o estudo, ele seguiu esse parâmetro, tá? De 2 vezes na semana, que é uma recomendação da OMS. E outra coisa importante, não foi um estudo onde as pessoas foram colocadas para fazer, por mais que elas tenham feito o mesmo programa de treinamento, não foi lá e deixaram elas fazer e a própria sorte, tá? Eles foram avaliados, houve progressão de intensidade, de volume, foram acompanhados. Então, quem acompanhou essas pessoas que estavam treinando, estavam fazendo com que essas pessoas evoluíssem, aumentassem a intensidade. O programa foi feito para que elas tivessem ganho de força e hipertrofia. Vim aqui nos resultados, tá? Para a força muscular, dos 283 pessoas que treinaram, 19 foram definidas como baixos respondedores. Tudo bem? Então responderam não tão bem no ganho de força. Das 283, 39 foram definidos como altos respondedores, tá? Para a força. E eles tiveram diferença de um desvio padrão comparado à galera que treinou. Então, eles estavam no grupo treinamento, tá? Grupo treinamento, autorrespondedores. Esses 39 eles tiveram um desvio padrão a mais, né? De diferença com a galera, com a outro restante da galera que treinou. Para tamanho muscular, 84 participantes dos 287, quase 30%, né, foram definidos como baixos respondedores para tamanho muscular, tá? Então é uma quantidade expressiva de pessoas que não tiveram lá um ganho muito grande no tamanho muscular. 39 desses 287, eles não tiveram nenhuma resposta ou tiveram resposta negativa, tá, ao treinamento. Ou seja, provavelmente perderam, não tiveram resposta ou até perderam tamanho muscular na hora que foi medir. E desses 287, aqui em verde, ó, 35 foram definidos como autorrespondedores, né? Então, assim, são pessoas que, com esse programa de treinamento, eles tiveram um ganho legal, expressivo de tamanho muscular. E aí, 9 pessoas de toda essa galera que treinou, 287, 9 foram definidos como baixos respondedores, tanto para força quanto para tamanho muscular. Então, não deu bom em nada para essa galera. Aqui tem a tabelinha. Do lado esquerdo, aqui, ó, Change in Muscle Strength.
força muscular. E aqui do lado direito, muscle size, que é o tamanho do muscular. Tem as idades, menos de 45 anos, 45 a 60 e mais que 60 anos, tá? Você vê que na força muscular pouca gente perdeu, ó. Pouca gente foi baixo respondedor. A grande maioria teve um ganho mínimo, teve a galera que teve mais, né, em todos os grupos. Mas quando você vai para o tamanho muscular, lembrando que toda essa galera fez o mesmo treino. Teve uma galera que perdeu, né, que não, ou foi definido como baixo respondedor aqui, ó. É um grupo grande, né? Você vê aqui, independente da idade, ó, são parecidos, né? A quantidade de baixos respondedores ou que tiveram resposta, nenhuma resposta ou resposta negativa. Aqui na cor, a cor preta são homens e a cinza mulheres, tá? Vou fazer uma observação aqui. Você vê que na força muscular até 60 anos, as mulheres meio que dominaram aqui no ganho de força muscular, né? Inclusive aqui acima de 60 anos, se você pegar só essa faixa aqui, ó, a maioria são mulheres. E aí a gente vem para a discussão. Aqui ele fala também que não houve diferença nas respostas induzidas pelo treinamento entre homens e mulheres e entre idades, tá? Então não dá para falar que um grupo de idade teve uma diferença muito absurda de outro grupo de idade, não dá para falar que homem teve uma diferença absurda de mulheres, tá? Foi tudo meio parecido. Vamos para a conclusão agora. Aqui ele fala que, em média, aproximadamente 5% das pessoas elas tiveram um ganho em hipertrofia muscular, em tamanho muscular, e 21 tiveram, em média, né, 21%, tiveram ganhos em força muscular. Você vê que existe uma tendência que as pessoas ganharem mais força do que a hipertrofia, né? E que 30% aproximadamente dos sujeitos foram definidos como baixo respondedores para tamanho muscular, tá? E 7% baixos respondedores para força muscular. E 9 dos 283 não deram não foram baixos respondedores tanto para força quanto para tamanho muscular. E 9 pessoas, galera, de 283 não é muito, né? É bem pouco. Isso mostra que o programa de treinamento, mesmo que você passe um programa de treinamento para várias pessoas, alguma coisa elas vão ganhar, tá? Seja um pouquinho de força, ou hipertrofia, ou um pouquinho dos dois, talvez ela ganhe mais de um, menos de outro, enfim. Para a gente fechar aqui e concluir, ó, aqui ele fala mais ou menos, ó, que algumas características do treinamento poderiam induzir respostas diferentes se fossem mudadas, né, adaptadas. Como, por exemplo, volume de treinamento, intensidade de treinamento, quantidade de vezes que treinou. Pode ser que a resposta desses indivíduos tivessem sido diferentes do que está aqui se essas variáveis tivessem sido modificadas, né? Digamos que uma pessoa aqui do estudo ela treinou as 2 vezes na semana, né? Se ela tivesse treinado 3, talvez ela tivesse uma resposta melhor. Uma outra galera aqui do estudo, se tivessem treinado numa intensidade maior, não sei, ou talvez um volume maior ou menor, talvez elas tivessem respostas diferentes e talvez tivessem até respostas melhores. E a última frase aqui que ele mostra pra gente é que alguns determinantes fisiológicos, né, de resposta ao treinamento, eles ainda não são bem compreendidos e que requerem mais estudos. Então vamos lá, o que que isso mostra pra gente, né? A primeira coisa é que diferentes pessoas terão diferentes respostas ao mesmo programa de treinamento. Você pode pôr 1000 pessoas para treinar a mesma coisa e elas vão ter respostas diferentes. E aí, por que que a gente tem que tomar cuidado? Porque normalmente a gente pega treino de internet, treino de alguém que fez um vídeo falando que é o melhor treino para hipertrofia de perna, de glúteos, de posterior, e você vai lá e faz. E talvez esse programa de treinamento que você pegou de algum lugar não faça sentido para você, tá? Não vai combinar com a sua realidade, com o que você quer e com a forma como o seu corpo responde. E aí pode ser que você não chegue nos resultados que você quer, porque seu corpo não está respondendo bem aquele programa de treinamento. E aí a gente entra num outro ponto, que é a importância da gente ter um treinador, um personal trainer, porque ele vai avaliar diferentes coisas, tanto os seus objetivos, suas preferências, se você tem dor ou não, o que que tem para fazer de disponível no ambiente onde você vai treinar, se você quer mais treinar perna ou mais superior, normalmente mulheres preferem perna, homens preferem a parte superior, ele vai ter que adequar o volume, intensidade, ao tempo que você tem para treinar, ele vai ter que pegar tudo isso daqui
estudar, avaliar, achar as melhores evidências disponíveis e aí aplicar a sua realidade. Então, cuidado para não sair por aí pegando qualquer treino, qualquer coisa que você vê pela internet, que pode ser que não combine, pode ser que não dê certo para você, e aí pode ser que você se frustre, pode ser que você queira desistir por conta disso. E também pense em ganhar força muscular, porque como a gente viu lá no começo, força muscular é preditor de mortalidade. Às vezes a gente coloca uma expectativa tão grande no tamanho muscular que a gente quer ficar gigante, e aí vocês veem que a quantidade de pessoas que foram bons respondedores para hipertrofia muscular não foi lá aquela coisa, né? Então evite colocar muita expectativa, adeque o seu treino à sua realidade, não pegue treino de outras pessoas e foque em ter força muscular. Já curte esse vídeo, manda para quem precisa parar de fazer o treino dos outros por aí. Pense em ter um personal trainer, seja para atender você presencialmente ou para fazer uma consultoria com você. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve no canal, curte o vídeo e até a próxima.